Começa agora o programa Identidade. Aqui você é muito bem-vindo para conhecer a história dos vereadores e também ex-vereadores que já passaram por aqui. Quem é o homem por trás do parlamentar? Quer saber? Então continue acompanhando porque o programa Identidade está no ar. E hoje a gente vai conversar com o vereador Dr. Emerson Ferreira, ele que antes de ser um político é primeiro um médico, um esposo, um pai, avô e claro, também um cidadão pleno de direitos e deveres, assim como eu e você. Não é isso mesmo, Dr. Emerson? Seja muito bem-vindo. Ok, é uma oportunidade ímpar de que a gente esteja aqui falando de quem nós somos, né? Como você falou antes, quem é a pessoa que está por trás do parlamentar? Acho importante que a gente trabalhe também essa possibilidade para que as pessoas conheçam, para além do legislador, conheçam também a pessoa. É verdade. Então vamos começar conhecendo um pouquinho da sua infância. O senhor nasceu em Alagoas? Eu nasci na cidade de Traipu, Alagoas. Meu pai era funcionário público do Ministério da Saúde e o primeiro emprego dele foi trabalhar em Alagoas. E nesse momento foi quando eu nasci. Ele morou em 3 cidades, numa delas eu nasci, mas ainda pequeno, muito pequeno. Eu vim para Sergipe, meus pais são sergipanos, vim morar em Aracaju e logo depois fui morar em Propriá, que é a partir daí que eu me lembro da minha vida, né? Por isso que eu me considero assim, de coração propriaense. Hoje eu sou cidadão propriaense, né? Mas é daí que eu conheço o mundo, que eu me lembro do mundo. E eu fui muito pequeno, e eu fui conhecer a minha cidade quando estava com 30 anos de idade. É que fui lá para conhecer a cidade onde eu nasci. Só aí, Traipu, Alagoas, uma cidade ribeirinha, né? Fica no estado de Alagoas. Mas me considero sergipano mesmo, assim, de coração, de alma, e vivo essa terra e amo muito a cidade de Propriá. Bacana. Então o senhor praticamente nasceu aqui, já que veio muito pequeno, se criou por aqui Isso, também? aprendi a Sergipe, ler né? tudo aqui, muito pequeno, não falava, não, vim para aqui. Aprendi a falar, aprendi a ler, aprendi a caminhar, aprendi tudo isso aqui nas terras sergipanas e principalmente na cidade de Propriá, onde estudei, fiz a alfabetização, o primário, depois estudei o ginásio. Aí na época não tinha o curso científico em Propriá. Então eu vim para Aracaju, meus pais continuaram morando lá e eu vim estudar aqui no colégio. Estudei inicialmente no Costa Silva, no ano que o colégio Costa Silva começou, mas depois consegui transferência para o Ateneu no 2º ano e fiz todo científico, naquela época a gente chamava curso científico, fiz no colégio Ateneu, aí fiz vestibular no ano de 1973, salvo engano, foi isso. Fiz vestibular inicialmente para engenharia química. Estudei 3 anos de engenharia química, depois fiz vestibular para medicina. Aí estudei medicina aqui na Universidade Federal de Sergipe, fiz o meu estágio de 6º ano na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fiz uma especialização lá no Rio, fiz o mestrado em seguida lá no Rio de Janeiro, retornei para Sergipe, fui então convocado pelo Exército, aí fiquei uma temporada no Exército Brasileiro. Depois que saí do Exército, aí fui fazer o doutorado em São Paulo. Fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o doutorado na Escola Paulista de Medicina. Aí morei uma época também em São Paulo e depois retornei e aí foi quando comecei com consultório aqui em Sergipe. E nós estamos, professor da universidade, hoje eu estou professor aposentado. Eu me aposentei, completei o tempo, inclusive é bastante interessante esse fato, que eu estava um dia em casa e recebi uma ligação da Universidade Federal de Sergipe, a funcionária me comunicando que eu havia completado meu tempo, que poderia requerer aposentadoria. Desliguei o telefone e fiquei sentado, pensativo, né? Aí minha esposa conversou, recebeu alguma notícia ruim, que você está triste? Eu disse, não, recebi a notícia que eu tenho que me aposentar. Já completei meu tempo, mas eu não quero. E fiquei não fui lá, continuei dando aula. Aí, outro dia, um mês depois, sei lá quanto tempo, a funcionária tornou a ligar, professor, o senhor não veio, a sua aposentadoria? Eu disse, mas eu não quero me aposentar. Aí ela disse, então peça o abono permanência. Aí eu fiz a solicitação do abono permanência e fiquei ainda cerca de 5 ou 6 anos
depois desse prazo, até que por muitos afazeres, muitos compromissos, aí eu já estava vereador, eu então solicitei a aposentadoria e continuei com o trabalho voluntário na Universidade Federal do Sergipe, vinculado à residência, que até hoje eu tenho esse envolvimento com o pessoal. Na medida do possível, a gente procura dar alguma contribuição lá para o serviço. Bacana. Então, a gente viu aqui que o senhor se educou, se criou por aqui, e aqui em Sergipe o senhor também aprendeu a amar, não é mesmo? Isso, sua esposa, a Núzia. Quanto tempo de casados? Nós iremos completar 20 anos, né, de casamento, de uma vida com muita cumplicidade, muito afeto, muito complemento, muito importante essa parceria para a minha vida. E creio que a gente tem aprendido muito nesse relacionamento, tem construído muito nesse relacionamento, em função da forma como a gente procura construí-lo ao longo desse tempo. E a dificuldade, né, que eu já estive em outros relacionamentos e eu tenho nessas pessoas com quem eu me relacionei grandes amigos, talvez nossas melhores amigas hoje no nosso convívio, são essas pessoas com quem eu me relacionei. Núzia também teve um outro relacionamento, mas a gente convive de modo harmônico, né, e também eu tenho filhos desse relacionamento. E Núzia traz filhos do relacionamento dela, que eram pequenas crianças e nós passamos, então, de modo que a gente tem 10 filhos. Né? Eu estava me perguntando se eu estava contando errado. São 10 filhos. 10 filhos. São 10 filhos e 13 netos. Né? São 5 de um primeiro casamento que eu tive, mais um outro filho biológico que eu tenho, de um outro relacionamento, e tenho 4 filhos adotados. No caso, Dênia e Débora, que vem de um relacionamento que eu tive durante 13 anos, e adotei, são minhas filhas, amo as duas, amo mesmo do coração. Amo todos os meus filhos biológicos, todos os meus filhos que vieram depois, os filhos do coração e da alma. Amo a todos eles. E temos 2 que Núzia havia adotado quando nós nos conhecemos e que eu passei a adotá-los também como meus filhos. São gêmeos, né? São gêmeos, foram adotados no terceiro dia de nascidos, né? E, nesse caso, o João e o Antônio, que estão conosco. Bonito isso da adoção, né? Uma atitude importante também, Isso. né? Agora, olha só, vou te falar. O meu pai ganha para o senhor, ele tem 11 filhos, eu tenho 10 irmãos. É verdade. É muita gente. A gente sempre procura, todo mundo muito unido também lá em casa, e a gente sempre procura se reunir. Mas é difícil nas festas da família estar todo mundo junto. O senhor consegue reunir a família inteira? O meu pai tem uma prática, tinha uma prática, meu pai faleceu, minha mãe está viva, mas meu pai tinha uma prática. Minha mãe, no caso, meu pai e minha mãe foram 10 filhos, mas 7 foram ou aborto ou morreram depois que nasceram, de maneira que nós só somos em 3 irmãos. E esses 3 irmãos, nós tínhamos a prática, meu pai instituiu, todo domingo, minha mãe preparava uma galinha e a gente ia para casa do meu pai para que a gente passasse o domingo o almoço junto com ele. Era essa prática. Quem estivesse aqui em Aracaju ia para lá. E então eu procurei, as coisas boas a gente tem que manter até força de uma cultura. Então eu tenho procurado mais recentemente, como eu já lhe disse, passei muito tempo Rio, São Paulo, fora daqui e tal, mas eu tenho procurado manter agora, só que no nosso caso é o sábado. E veja, meu pai juntava 3 filhos e depois alguns netos, e eu tenho que juntar, são 10 e 13 netos, mas eu procuro aos sábados ter esse almoço junto com os filhos e o neto. Nem todos vão todos os sábados, mas vai fazendo um rodízio e a gente vai se encontrando, é muita gente, é uma festa que a gente faz todo sábado para poder almoçarmos juntos. Bacana, já vi que o senhor então gosta de família mesmo, gosta de juntar todo mundo. Então me fala, o que significa família para o Dr. Emerson Ferreira? Usando aqui uma analogia com a linguagem médica, é a célula que constitui o sistema sociedade. E mudou muito o perfil da família, né, nessas últimas décadas. Nós tínhamos uma família patriarcal
em uma família onde a mãe as mulheres eram preparadas para as prendas domésticas, tomavam conta dos filhos, né, da alfabetização, do ensino, da educação. Essa educação escolar formal, ela acompanhava de perto, e também a educação que estrutura o caráter e a personalidade das pessoas. Nessas últimas décadas, a mulher teve que ir para o mercado de trabalho, né? Então, a gente mudou a estrutura familiar. Então, pais e mães ficaram mais distantes desse acompanhamento que era dado aos filhos. E isso mudou a estrutura familiar que nós temos. E, claro, toda mudança gera um momento de desencontro, de dificuldades, né? E as pessoas estão se adaptando, eu digo ainda, a essa nova realidade. Eu acho que a noção de limite, o amor não se perdeu. Eu não consigo imaginar pais que não amem os filhos, né? E vice-versa. Mas a relação do limite dentro desse amor se perdeu devido a essa ausência dos pais. Então, os pais são pais que fazem uma criação onde praticamente não existe a palavra não, e a sociedade fora de casa, ela é sim e não. Então, nós temos que ter o não e o sim dentro de casa também. E quando a gente tem apenas o sim dentro de casa, até por sentimento de culpa, pai, eu estou tão distante dos meus filhos, como que agora eu vou chegar para dizer não? Né? Aí já fico até... Isso também poda um pouco a capacidade criativa do filho, porque todos nós temos desejos, e as crianças também têm desejo, quando o pai imagina o que será que meu filho está desejando para que eu possa dar para ele. Né? Então, essa relação sem o não é uma relação que cria dificuldades e que desestrutura a família. Também os filhos têm que ficar muito tempo na escola, fora de casa, e tem pais que não conseguem se manter como melhores amigos dos filhos. E aí isso tem desestruturado um pouco a família, e nós estamos nessa fase de redescoberta. Como estabelecer uma relação saudável, com limites, com amor, dentro dessa nova estrutura familiar. Eu acho que nós estamos numa fase de transição, né, de uma nova geração, e eu não sei o que advirá de tudo isso, no sentido de que a gente tenha uma relação equilibrada, que a gente consiga estruturar o caráter das pessoas para que a gente tenha uma sociedade mais humanitária, uma sociedade mais solidária. É verdade. Olha, na sociedade, eu não sei como é que tá, cada família, cada um. Agora, na família do vereador Emerson Ferreira, parece que a coisa tá boa, viu? A gente tem um recado do seu filho, Gustavo, para você. Vamos conferir agora? Falar do Dr. Emerson. É uma missão difícil, mas ao mesmo tempo não é tão difícil. Porque meu pai, ele é uma pessoa única e é fácil de descrever justamente por essas características. Entretanto, é isso que torna difícil, porque torna bastante responsabilidade descrever meu pai. Ele é uma pessoa de um caráter único, um pai que eu vejo vários e vários exemplos que não é fácil de achar por aí, porque é uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito honesta, é uma pessoa, inclusive, muito brincalhona, que sabe muito bem como levar a vida. Meu pai chega a ser indescritível, e que com certeza, se eu conseguir chegar a 10% do que meu pai é, eu tenho certeza que eu serei um homem sem igual, porque ali é de fato algo bem diferente, chega a ser até às vezes ser difícil de acreditar, só conhecendo mesmo para saber quem é o Dr. Emerson. E como eu não sou tão bom com palavras, eu prefiro fazer assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Te amo, pai. Agora entendi o objetivo do programa, identidade. É verdade. E meu filho dizer que eu sou muito brincalhão vai impressionar muita gente, vai dizer, gente, muita gente vai ficar se questionando com relação a isso, porque eu tenho muito, assim, para as populações enquanto homem público,
né? Até os funcionários aqui da Câmara, às vezes eu escuto os comentários, doutor Emerson é muito fechado, muito sisudo, muito introvertido, né? E eu me lembro que ao longo da minha vida sempre ouvi isso, muito introvertido e muito sério, aí vem metido, não sei o que e tal, mas as pessoas que me conhecem e quando eu estou na intimidade, aí eu me manifesto isso, meus pais, meus filhos, as pessoas que são assim minhas amigas conhecem esse meu lado extrovertido, esse meu lado brincalhão, que ele revelou aí, que só essas pessoas da minha intimidade é que conhecem esse lado. É verdade. E quem está assistindo o programa agora pode Fica conhecer sabendo. um pouquinho mais É também, verdade, né? É verdade. A gente conheceu agora um pouquinho da identidade familiar do vereador Emerson Ferreira e no próximo bloco a gente vai saber quem é o doutor Emerson. Eu volto já. De volta com o programa Identidade e olha, hoje a gente está conhecendo um pouquinho mais da história do vereador doutor Emerson Ferreira. Falando nisso, doutor, sua história como médico, por exemplo, já começou há bastante tempo, né? O senhor falou um pouquinho no primeiro bloco. É uma história de amor com a profissão? Sim, história de identidade é preciso que, sob pena de estarmos construindo a nossa infelicidade, a gente trabalhar com algo que a gente não goste, né? Então é fundamental essa identidade. Feliz das pessoas que descobrem essa identidade, que conseguem trabalhar e fazer aquilo que gostam. É verdade. E nós temos, e no caso da medicina isso é fundamental, né? Que exista essa compreensão, né? Para que a gente não perca o senso do exercício humanitário da nossa profissão, né? Nós vamos lidar, costumo dizer, com o que há de mais precioso para as pessoas, que é a vida delas. Sem né? dúvida. E essa relação de confiança que se estabelece, ela se consolida numa relação humanitária, numa boa relação médico-paciente. Interessante, assim, quando eu resolvi fazer medicina, o meu sonho era de dizer, eu vou ter a minha clínica, vou ter o meu espaço. Nós temos que ter sonhos, dimensionar os nossos sonhos, né? E jogá-los, né, para a sabedoria infinita, no sentido de que o universo vai atuar, vai agir, alguns dizem até conspirar em favor da possibilidade de realização daquele sonho, ou desse sonho. Então é importante que a gente sonhe, independente da condição socioeconômica que a gente tenha, é preciso que a gente aprenda a acreditar nos nossos sonhos e acreditar em nós mesmos, e nós começaremos então a tornar possível. Claro que existem diferenças, existem pessoas mais empreendedoras, menos empreendedoras, mas aí está na capacidade de cada um se descobrir, né? Quem eu sou, o que eu quero na minha vida. Eu tenho dito sempre aos meus filhos, procurem descobrir na vida de vocês o que vocês querem e tornem público para toda a família, para que a gente possa ajudá-lo a construir. Nós temos mais enquanto família, enquanto suporte, é fazer essa ajuda, né? E eu fui muito feliz nisso e sempre fui muito inquieto, né, em tudo. E me dedicando às coisas e eu disse, olha, eu vou ser médico, mas eu quero ter uma clínica, eu idealizei. Né? Sem a condição econômica, sem nada, mas uma ideia que nos move. Né? E em função dessa ideia, eu comecei a exercer a medicina aqui num consultório, numa sala alugada. Depois eu já aluguei, era uma clínica, eu aluguei uma sala. Depois eu aluguei uma casa, já constituí uma pequena clínica. Depois eu aluguei uma casa maior, já era uma estrutura de clínica. Até que depois conseguimos construir o nosso espaço. Foi crescendo aos né? pouquinhos mesmo. Isso, ao longo desses anos todos. E é a concretude. Eu às vezes passo na rua, fico olhando e vai passando um filme na nossa cabeça, né? A gente olha para trás, tem orgulho de tudo isso e a gente vê o propósito da nossa caminhada e o propósito que Deus tem para a vida da gente. Muito bacana. Agora, o senhor conta pra gente, então, que o senhor é médico, o senhor é professor também, é vereador aqui desta casa, é pai de família, é esposo. Como é que faz para conciliar tudo isso? É verdade, isso faz parte da minha inquietude, né? Eu ainda tenho, vê só, eu tenho professor universitário, vereador, médico, tenho consultório e ainda tenho um programa de rádio que eu faço assim, Sim, gosto muito verdade. de fazer essa parte do rádio e as pessoas ficam até, as direções das emissoras, agora tem uma nova direção na emissora onde eu estou, já é terça-feira há 2 dias atrás,
Ontem, aliás, ele estava me oferecendo, não quer fazer um programa diário? Eu disse, a gente reimagina um dia, talvez de 48, de 60 horas, aí talvez eu consiga um tempo para fazer programa todos os dias, mas não tenho tempo. Mas é assim, essa inquietude, essa coisa, né? E eu estou sempre, às vezes minha esposa brinca, né? Quando a gente conseguir uma coisa, ela diz agora, qual é a próxima? Eu disse, aguarde, aguarde, porque a gente vai nessa inquietude, nessa coisa, nós somos muito inquietos, essa coisa empreendedora, né, do nosso e essa dificuldade de que a gente tem que fazer no mundo de hoje, de muita competição, de muita deslealdade, e a gente desfraudando tudo isso e preservando princípios, né, procurando ser exemplo para os nossos filhos, onde nós temos que estruturar a nossa consciência em função de valores, né, de valores morais, dessas coisas todas, e isso torna essa luta mais atraente, mais desafiadora e mais envolvente por tudo isso, né, por esses desafios. Eu gosto de desafios, né, eu sempre fui um homem de enfrentar desafios. A minha vida é uma vida de desafios, né? Eu me lembro, a minha mãe está viva ainda, meu pai já não mais, meus grandes heróis e exemplo, né? E eu me lembro, minha mãe, na infância, as dificuldades, quantas vezes que eu não fui para a escola porque não tinha sapato, né? E minha mãe, ela lavando roupa para... E é isso, né? A vida da gente. O senhor sente orgulho dessa história dele? Muito, 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 muito. Muito orgulho dos meus pais, meu herói, que homem, né? Que caráter, que exemplo que meu pai, minha mãe, né? Lutadora. Exemplos para mim, assim, fundamentais. Meus heróis, né? E eu faço um esforço tremendo para imitar meu pai, para imitar minha mãe, para os meus filhos, né? Para a sociedade, para meus netos. Mas a vida é algo muito belo, tem valido a pena, né? E nesse crescimento pessoal, nesse crescimento onde a gente preserva esses valores e essas lembranças, né? Que bom, os pais que eu tive, os exemplos que eles deram para a gente, os estímulos que eles deram, né? Meu pai não tinha uma formação escolar muito grande, não conseguiu evoluir muito pelas condições que lhe foram dadas, mas como ele sabia da importância disso, do valor disso, né? E ele batalhava com todas as possibilidades dele no sentido de entender, disse, olha, é a escola, é o caminho, é a educação, não tem outro caminho, né? E ele incentivava muito diante dessas dificuldades e a gente só tem que agradecer a essa percepção, né? A essa vontade, a essa decisão dele. E assim eu sou eternamente grato, né? Meu grande herói, minha grande heroína, né? Minha mãe, isso aí. E a gente tem certeza que todos nós conhecemos a história do senhor, que seus pais, o seu pai, de onde estiver, teria muito orgulho do senhor, sim. Sua mãe ainda é viva. Sim. Linda história. Vereador, agora ainda no assunto família, o senhor como médico, eu estava aqui falando um pouquinho de como faz para administrar o tempo, né, essa inquietude. Sua esposa trabalha com o senhor na clínica também, né? Como é que é isso, tá? Dividir a casa e dividir também o trabalho, dá certo? Com muita cumplicidade, dá muito certo. Dá muito certo, sem cobrança, né, apenas pela cumplicidade, pelo amor, pelo afeto, pela vontade de estarmos juntos. E a gente é assim, a gente trabalha junto na clínica, nós trabalhamos juntos, nós em casa estamos juntos, nós estamos juntos na política, nós estamos juntos o tempo inteiro. Olha, são 20 anos e isso não nos cansa, não nos cansa. Às vezes assim a gente se afasta, às vezes saio, ela vai para um canto, eu vou para outro e tal. Aí daqui a pouco eu me lembro dela e me dá saudade. Aí eu pego o telefone, ligo para ela, estou com saudade. Ah, que coisa boa! É interessante. Mas assim, eu acho que o segredo de uma relação é isso. Eu acho que hoje, depois de tanto tempo de relação e com outras relações, a gente aprende um pouco
a gente se qualifica para falar um pouco disso. E eu acho que a possibilidade de uma relação dar certo é essa, é quando está no limite da tolerância do outro como o outro é. Então ninguém modifica ninguém, é só respeito, né? E assim, eu me sinto bem, eu fico pensando, puxa, como eu sou feliz, como eu me sinto bem quando eu imagino que a minha esposa é desse jeito. Percebeu? Eu sou feliz de estar com ela pelo que ela é, como que ela age, como é que ela é todos os dias, né? E eu fico feliz por isso. Então, jamais ela quis me modificar, jamais eu quero modificá-la. Eu acho que o segredo está muito nisso. A aceitação. Quando a gente quer estabelecer uma relação onde o outro é um complemento, eu quero que você seja assim, eu quero que você faça isso, eu acho que a gente começa a construir um convívio de infelicidades. Então, eu acho que a tolerância, essa cumplicidade, naturalmente, né? Você é desse jeito e está ótimo assim, eu quero que você continue assim, eu fico feliz que você seja assim, eu não quero mudar você em nada, nem você quer, a recíproca é verdadeira, né? Então eu acho que esse é que é o grande segredo. Bacana. Eu estou curiosa para saber se a versão dessa história da sua esposa é igual à sua. Ela também gravou um vídeo pra gente, a gente vai conferir agora. Falar de Emerson, para mim, não é uma tarefa fácil, como marido, né, como esposo. Porque a gente faz tudo junto, então a gente trabalha junto esses anos todos, a gente faz política junto, a gente faz o rádio que ele gosta de fazer juntos. Então assim, o marido, ele se confunde muito com tudo isso. Mas a gente tem uma relação muito intensa, muito equilibrada, muito gostosa com a nossa família. Emerson em casa é uma pessoa muito brincalhona, ele é um paizão, né? É um marido carinhoso, companheiro. Então, assim, é fácil porque ele é uma pessoa extremamente transparente. E é difícil porque ele é um cara muito rigoroso e disciplinado. Aí fica difícil, mas a gente tem conseguido, né, com essa família imensa, nossa família é uma família especial, diferente, e a gente consegue administrar isso, graças a Deus, muito bem. Então eu quero, assim, nesse momento, aproveitar para dizer que amo você, que você é uma pessoa muito especial para todos nós, que você é uma pessoa muito importante para a gente. Um beijo no coração. Parece que a gente combinou, né? Foi combinado não, viu, gente? Foi surpresa, vereador. Surpresa, é verdade. É isso, a gente sabe, né, o que quer, a gente sabe o que vive, a gente está aqui, tem a compreensão do significado dessa passagem na vida e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade, né? A gente tem que ter esse compromisso. E nós nos encontramos, pessoas que compartilhamos essas ideias. Nós temos esse propósito, é muito bom. Isso me felicita, me deixa muito bem. E talvez por conta dessa tranquilidade que eu tenho muito claro que hoje as pessoas adoecem por conta do trabalho ou da família. São os fatores que mais produzem doenças. Um ambiente de trabalho desarmônico ou um ambiente familiar desarmônico contribui muito para isso. E eu tenho no meu ambiente familiar um espaço de tranquilidade e onde eu posso me reoxigenar no sentido de exercer essa minha inquietude, essa minha coisa de me envolver com muito e ter compreensão da família, ter apoio da família para essa inquietude. Eu acho que isso é motivo de muita felicidade. Eu tenho encontrado, assim, ter construído uma família com esses valores e ter que agradecer a Deus por ter me colocado ao lado de uma pessoa com essa compreensão, com essa afinidade. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, ela não é a melhor pessoa do mundo, simplesmente nós tivemos a felicidade de nos encontrarmos com essa possibilidade de complemento, de nos entendermos tão bem sem cobrança. Coisa boa, hein? Ó, a gente agora vai para um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho eu volto para a gente conhecer um pouquinho dos bastidores da vida política do vereador Dr. Emerson Ferreira. Eu volto já.
De volta com o programa Identidade e vamos de política agora. Vereador, como é que o senhor resolveu ingressar no parlamento? Olha, entrar na vida política partidária não é uma coisa que acontece de imediato. É toda uma consequência. E, de novo, começa a impropriar. Né? Começa a impropriar como? Eu, adolescente, impropriar, tínhamos lá o bispo Dom José Brandão de Castro, que, junto com os padres, ele incentiva a criação do Movimento da Juventude Propriaense, o MOJUP. E eu, 14, 15 anos, 16 anos, fiz essa militância no MOJUP, né? Era nos anos 60, logo após, nós estávamos no regime militar naquela época, e tive todo esse envolvimento. E depois vim estudar aqui em Aracaju, aí Grêmio Estudantil, passei no vestibular, aí centro acadêmico, sempre me envolvia, né? Aí quando fui para o Rio de Janeiro, fazia pós-graduação, aí era representante da turma de pós-graduação, sempre assim, a gente estava envolvido nessas coisas, né? Aí retornei para aqui para Aracaju, fui presidente do Sindicato dos Médicos, fui da direção da SOMES, da direção da Unimed, e esse envolvimento, aí militância partidária, fui representante no Conselho de Saúde do Estado. Então as coisas vão evoluindo e até que nesses anos que eu estava fazendo a pós-graduação, quando eu planejava, vou fazer a pós-graduação, aí me convidavam, vai ser candidato a vereador, vai ser candidato a deputado. Não é o momento, não quero agora porque eu tenho essa determinação, eu tenho que fazer isso. Aí fui fazer essas coisas, depois aí eu me candidatei a vereador, fui candidato à reeleição e sempre defendi, existem documentos nesse sentido, que cada político só deve exercer o mesmo mandato 2 vezes. Todo político, todo juiz, todo desembargador, todo defensor público, todo promotor, todos eles são servidores públicos. O patrão dessa relação é o cidadão, é a cidadã que contribui com seus impostos. Todos esses outros são servidores públicos, pagos pela cidadania e que recebem dinheiro para administrar os seus espaços, seja no judiciário ou no executivo, dinheiro também de origem da população. A questão é que a cultura brasileira coloca essas pessoas como autoridade, eles têm uma autoridade. Agora, essa autoridade deve se consolidar no fiel desempenho da sua função, no exato desempenho da sua função. Não simplesmente pelo simbolismo, porque para esse simbolismo eu me contraponho a isso e digo que o patrão dessa história é a população. Então a gente deve mudar esses paradigmas, sabe? Para que a gente possa ter uma sociedade com outros valores. Porque todos nós somos, por natureza, seres sociáveis. Nós temos que estabelecer relações sociais na sociedade. E essas relações se estabelecem através da ação política. Nós precisamos de regras. Quem faz essas regras é o legislativo. Quem vai avaliar essas regras é o judiciário. Quem vai julgar essas regras. E quem vai executar as políticas públicas é o executivo. Então nós não podemos nos desvincular. Legislativo, judiciário e executivo. Essa é a relação política para o modelo de Estado que nós estabelecemos. Agora, nós precisamos sim fazer política, né? Nós precisamos ter um judiciário que faça justiça, nós precisamos ter uma atividade política onde se exerça a política efetivamente. Essa é a grande reforma que precisa. O vereador trouxe aqui uma reflexão muito interessante e importante para toda a sociedade sobre a política e a gente quer trazer também uma reflexão sobre, por exemplo, os seus feitos enquanto vereador dessa casa. Nós temos o projeto aqui, o bisfenol, que foi aprovado, que é uma coisa assim, que protege a população. Agora, uma lei dessa para ser cumprida, nós fizemos campanha, distribuímos panfleto, rodamos a cidade, fomos para a imprensa. O copinho plástico, pronto, nós tomamos água há pouco aqui num copinho plástico. Quando se coloca alimento quente, ele libera bisfenol. E o bisfenol está comprovado, é cancerígeno. As pessoas estão tendo câncer, isso já é comprovado cientificamente. A Europa não permite mais, Estados Unidos, Canadá não permitem. Aqui no Brasil foi o primeiro município que aprovou uma lei em Aracaju, foi aqui em Aracaju, que hoje já existe uma lei federal que impede só nas mamadeiras. Mas isso está envenenando e matando as pessoas. Nós fizemos essa lei. Nós líquido aqui, quente no plástico, é isso? no plástico do bisfenol, que tem o bisfenol, esse polímero que tem nesses copinhos descartáveis. E nas mamadeiras, em tudo que é de plástico. Mas e a solução? A solução nós
botamos lá uma lei que era para proibir a distribuição, a comercialização, a produção de tudo isso. Mas, sabe, nessa coisa, quando age na história da indústria e tal, aí precisava o quê? Que o povo não comprasse. Pronto, essa lei só pega se o povo não comprar. Aí os caras vão ter que buscar outra alternativa. Mas o povo, por desinformação, continua comprando, continua usando e continua adoecendo por conta disso. Nós colocamos a lei mais rigorosa, a questão da bebida alcoólica para menores, né? Isso é importante. Apontamos aqui uma lei que envolve Ministério Público, Secretaria da Educação no controle da evasão escolar, que a gente sabe hoje por conta daquela estrutura familiar. Eu canso de estar na rua e vejo os meninos e as meninas fardados e na rua, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, no horário da aula. Porque os meninos estão saindo, não estão indo para a escola. Sai de casa, os pais pensam que vão para a escola e não vão. Aí a gente botou, evasão escolar é o quê? A escola tem que anotar direitinho o aluno que atinge determinado número de faltas, comunica ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar procura os pais, se não resolver, num segundo momento, leva para o Ministério Público, o Ministério Público chama os pais e responsabiliza o colégio, responsabiliza todo mundo. Tá, isso é lei hoje aqui, mas o problema é que tudo isso seja cumprido, né? Nós temos já aprovado a lei do adolescente aprendiz. Aracaju é uma das poucas capitais que não tem ainda. Nós botamos já um projeto 2 vezes de IPTU verde, que avança para Aracaju como cidade sustentável. Vê se a gente não tem conseguido aprovar. Aí tem, assim, são vários projetos aprovados, são inúmeros. Aí tem vários projetos que foram com relação à exposição de revistas com propósito, né, pornográfico, erótico, todas essas coisas todas nas bancas de revistas nessas locadoras de filmes. Então existem diversas leis que foram aprovadas nesse sentido, sempre com um pensamento de fortalecimento da cidadania. E aí são inúmeros, aí eu precisaria estar relacionando aqui para que a gente sabe. E aí, olhando para trás, desde 2009 que o senhor está como vereador dessa casa, né? Olhando para trás, o senhor mudaria alguma coisa? Para mudar alguma coisa na minha trajetória, eu tenho que mudar na estrutura. E sem eu mudar na estrutura, eu não consigo mudar. Por exemplo, nós temos uma proposta para essa questão. Quem é que escolhe o presidente da casa? Quem deve escolher, pelo menos indicar, é o povo de Aracaju. Então, qual é a proposta que nós temos? Os partidos políticos somam aquele partido que teve mais votos para vereador é o que vai indicar o presidente. Pronto, aí eles elegeram 3, 4 vereadores e escolhe. 2 anos um daquele, do outro 2 anos o outro. O vice-presidente, o segundo mais votado. Acabou, não tem essa briga, nem a submissão da Câmara à vontade do prefeito. Olha, estou falando isso? Isso aconteceu com esse prefeito? Não. Isso é um problema da relação do Executivo com o Legislativo, isso tem que mudar. Tem que dar mais transparência, quanto mais transparência melhor, nós estamos administrando dinheiro público, né? Essa casa tem um custo alto para a população, como toda casa legislativa, então quem paga é o povo, então é preciso que o povo, né, saiba com bastante precisão de que modo esse dinheiro está sendo gasto. É dinheiro público, nós precisamos ter essa cultura. É instituir a cultura, o que nós precisamos na política é instituirmos a cultura do controle social. O povo é que tem que controlar tudo, e a participação popular tem que ser consagrada. Então, isso é o que precisa ser revisto, né? E eu, assim, entendo que a gente deve procurar construir uma ação política com independência que permita a cada parlamentar ter independência para o exercício do seu mandato e não estar atrelado a financiadores ou à vontade de prefeito, ou à vontade de dono de partido ou quem quer que seja, mas somente à vontade da população. Sem dúvida, muito importante isso. Para a gente finalizar de uma forma por cima, o que é que as pessoas que lhe acompanham, que lhe seguem, que gostam do senhor, podem esperar do Dr. Emerson Ferreira daqui para frente? Sempre aquilo que eu pude dar, né? E o que eu disse, que o novo na política, que se discute muito essa história do novo, o novo na política é ideia e ações. Ideias que sejam avalizadas por ações. Essa pessoa está dizendo que faz isso. Essa pessoa tem um passado na política, tem um passado enquanto cidadão que permitam que eu acredite que isso que ele está dizendo ele vai fazer. Então, o que a gente precisa na política, e isso as pessoas podem esperar, ideias que não estão em desacordo com as ações. Então, é a gente ter esse compromisso, né, de continuar na vida pública, mas assim sempre com essa preocupação do zelo, da austeridade, da ética, dos valores morais e do compromisso com a política enquanto serviço para o bem comum. Isso é que as pessoas podem esperar, podem me cobrar o tempo inteiro
e eu tenho bastante consciência do compromisso que eu tenho com esses valores. Bacana. A gente vai finalizando essa entrevista por aqui. Foi muito bom ter o vereador Dr. Emerson conosco hoje. Espero que o senhor tenha gostado também. Muito, muito gostei. E obrigada também a você pela sua companhia aqui com a gente. Para rever esse programa, acompanhe as reprises na quarta-feira às 9 horas da noite e no domingo às 6 da noite. Próxima segunda-feira tem mais identidade para você com um novo parlamentar. TV Câmara Aracaju. Aqui a gente traz mais transparência e visibilidade para você. Tchau, tchau.